Olá! O Além das Montanhas de hoje vai falar sobre a atuação de psicólogos e assistentes sociais na rede pública de educação básica, que é estabelecida por lei. A quantidade insuficiente desses profissionais nas escolas gerou debate no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa de Minas e também virou tema de uma ação educacional do MPMG. Participam deste programa aqui no estúdio a promotora de justiça Ana Carolina Zambon, coordenadora do CAU-EDUC, do Centro de Apoio Operacional, as promotorias de Justiça de Defesa da Educação. Remotamente fala conosco Celso Francisco Tondim, mestre e doutor em Psicologia e professor da área de Psicologia Escolar e Educacional do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei. Ainda aqui no estúdio, o assistente social José Ribeiro Gomes, que foi vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social de Minas entre 2020 e 2023, mas continua na coordenação das comissões de Serviço Social na Educação e de Orientação e Fiscalização do Conselho. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui na TVMP hoje. Bom, a gente costuma fazer uma audiodescrição, né? Vou começar por mim. Eu sou uma mulher de meia idade, cabelo curto, louro, estou usando uma blusa azul clara e agora passo para vocês fazerem as suas apresentações, professor José Ribeiro. Olá, pessoal. Meu nome é José Ribeiro, sou um homem de cor negra, porém não retinto, então pardo, cabelo platinado pela idade, a meia-idade, né? Estou trajando aqui uma camisa verde, uso pulseirinhas coloridas, tenho algumas tatuagens no braço, e estamos aqui para fazer esse debate que eu acho que será de muito prazer estar aqui dialogando com o Ministério Público sobre essa ação do nosso Estado e o nosso querido Celso também aqui junto com a gente. Doutora Ana Carolina. Eu sou Ana Carolina Zambon, eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos claros, olhos verdes, estou com os cabelos presos, estou com uma blusa bege clara, estou sentada e ao fundo tem uma parede cinza. Ótimo. Professor Celso, sua autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos lisos, penteados do lado direito e do lado esquerdo, também platinados, como o Zé Ribeiro, querido aí. Uso óculos, estou trajando uma camisa azul marinho, social, e estou falando a partir do meu ambiente de casa, né, de forma remota, em São João del Rei. Ao fundo, então, armários, né, e uma parede azul. Obrigada. Bom, antes da gente começar essa conversa, eu queria exibir um vídeo sobre esse tema que nós vamos tratar aqui hoje, que é uma campanha do Conselho Federal de Psicologia. Vamos ver. A psicologia e o serviço social são profissões que estão presentes em vários espaços no dia a dia das pessoas. Nas escolas públicas, por exemplo, a presença e o trabalho de psicólogas e de assistentes sociais contribui para o processo de aprendizagem e para as relações entre alunos, professores e comunidade escolar. E essa importante presença na rede pública de educação básica foi garantida após a aprovação da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019. A partir da Lei 13.935, toda a rede pública de educação básica no país deve contar com a presença de psicólogas, psicólogos e assistentes sociais em suas equipes multiprofissionais. O objetivo é atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, garantindo o ensino de mais qualidade e melhor integração entre a comunidade escolar. Agora, os conselhos e as entidades parceiras seguem com a tarefa de garantir que a Lei 13.935 seja respeitada e cumprida. Para isso, tem sensibilizado gestores locais sobre a necessidade da efetiva implementação dessa normativa, assegurando a presença de psicólogas e de assistentes sociais na rede pública de educação básica.
é a psicologia e o serviço social, enquanto categorias da educação, contribuindo para a consolidação de um ensino público inclusivo, de qualidade e garantidor de direitos. Como eternizou Paulo Freire, patrono da educação. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Participe desta ação. Bom, professor Celso, eu queria que o senhor começasse contando para a gente o que levou à promulgação dessa lei, né, de 2019. Nós tivemos uma luta de quase 20 anos do projeto de lei 13688, de outubro de 2000, e finalmente aprovada no final de 2019. Então, houve uma intensa mobilização de ambas as categorias por meio das suas entidades, né, listadas aí, inclusive, ao final deste vídeo, né, tanto do serviço social quanto da psicologia. E nós tivemos várias versões do texto, né, e ao final, então, se tem essa configuração de que o psicólogo e a psicóloga e as assistentes sociais vão trabalhar, então, na mediação das relações sociais e institucionais, visando, então, a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, vinculado à execução dos projetos político-pedagógicos das redes de educação básica e dos seus estabelecimentos de ensino. E o que precipitou, que eu considero historicamente, foi o episódio do massacre que houve na escola Raul Brasil, em Suzano, em São Paulo, onde 2 ex-alunos entraram e assassinaram 5 alunos, 2 funcionárias, e antes eles haviam matado o tio de um deles, antes de entrar na escola. Uma das pessoas matou seu companheiro e, de seguida, suicidou-se. Então, esse episódio de violência levou a 2 audiências públicas, isso foi em março de 2019, 2 audiências públicas na Câmara dos Deputados, que ressuscitou a ideia desse projeto de lei que estava parado desde 2015, ou seja, 4 anos, esperando entrar na ordem do dia e ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Então, a gente teve a liderança da deputada federal do Rio de Janeiro, do Jandira Fegali, que aprovou no Colégio de Líderes a urgência da votação desse projeto. Ele foi votado em setembro, vetado em outubro pelo presidente anterior. Em novembro, o Congresso Nacional, em sessão conjunta, derrubou o veto e a lei foi, então, promulgada no dia 11 de dezembro de 2019 e publicada no dia seguinte. Professor Zé Ribeiro, como é que funcionam na prática essas equipes multidisciplinares nas escolas? Então, como o Celso disse, depois de toda essa luta, né, de 20 anos, há mais de 20 anos, a gente consegue adentrar pela lei, né? A lei é promulgada. E a própria lei, em 2 artigos dela, que é uma lei muito pequena, né? Ela já traz a funcionalidade, como que as equipes multidisciplinares devem atuar dentro das escolas, né? Primeiro, os assistentes sociais e as assistentes sociais, psicólogas e psicólogos, quando chegam a esse espaço, devem se integrar à equipe pedagógica da escola, conhecer o projeto político-pedagógico da escola, né? O funcionamento da escola, conhecer o território, conhecer as famílias que são atendidas por essa escola, né? E também a rede socioassistencial, né? Que configura aí o sistema de garantia de direitos para essas crianças e adolescentes. Então, eu separei aqui o primeiro artigo da lei. Ela disse: as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, como o Celso já colocou também, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Isso é muito importante, né? E a gente, quando adentra a essas equipes, a gente ter isso em mente, né? E ter isso no nosso horizonte e colocar em prática para dentro. E o segundo artigo dela diz, né, que a equipe multiprofissional deve considerar o projeto político-pedagógico. Então, o projeto político-pedagógico escolar é o que dá a orientação da nossa atuação dentro da equipe multidisciplinar. E aí, elencando várias coisas.
E aí vale destacar aqui no nosso diálogo as atribuições e competências, né, para dentro desse espaço, que foram construídas conjuntamente pelos dois, né, pelo o Conselho Federal, né, pelos dois conselhos federais e direcionadas aos regionais desses conselhos, né? Então, assim, são várias atribuições que eu até elenquei aqui, mas devido ao tempo de fala, eu acho que não cabe, né, trazer um monte de coisa. A gente falou sobre a questão da violência. É importante que eles estejam preparados e conheçam a situação daquela escola, as vulnerabilidades, se está em área de risco, de muita violência. Sim, exatamente, né? Então, acho que essa participação, né, aí tem um ponto aqui que é a atribuição específica do serviço social, que é criar estratégias de intervenção frente a impasses e dificuldades escolares a partir das situações de violência, uso abusivo de drogas, gravidez na adolescência, assim como situações de risco, né? Porque a gente sabe que a gente tem várias áreas de risco, e as diversas manifestações da questão social que afloram em cima da comunidade escolar, né? Dentro desse espaço que a gente está inserido. Doutora Ana Carolina, qual que é a importância dessa medida para a educação e para garantir proteção a crianças, adolescentes, jovens que estejam na escola? Eu acho importante a gente fazer uma reflexão inicial para a gente falar da importância desses profissionais na educação. Pensar para que serve a educação. Parece uma pergunta óbvia, mas não é. Se você perguntar para as pessoas, elas vão falar, o menino vai para a escola para aprender. É assim que vai falar, né? Mas isso não responde. Então, quando a gente vai buscar lá na Constituição, para que serve a educação, lá vai estar colocado o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a formação e a preparação para o mercado de trabalho. Quando a gente fala em pleno desenvolvimento da pessoa, a gente tem que entender essa pessoa para além do conhecimento e da dimensão cognitiva dela. Então, a gente tem que pensar nas dimensões afetiva, social, política, física e, claro, cognitiva. Então, quando a gente pensa em educação, a gente vai muito além do só aprender no conhecimento ordinário. E aí esses profissionais entram com uma força e uma importância muito grande. Porque a gente vai tratar de uma interdisciplinariedade da educação, uma transversalidade, e são áreas de conhecimento complementares que entram para a escola, buscando melhoria do ensino-aprendizagem, claro, mas trabalhando também as relações interpessoais, o clima escolar. E aí, quando a gente pensa no momento que a gente vive hoje, né, a gente teve uma crise sanitária, e eu falo assim, a vacina conseguiu encerrar a crise sanitária, né? O Covid não acabou, mas a crise acabou, né? Isso foi encerrado pela Organização Mundial de Saúde. Mas ela deixou uma crise educacional. Nessa crise educacional, a gente verifica déficits gravíssimos de aprendizagem, índices de evasão escolar altíssimos, e aí a gente chega um aumento impressionante de casos de saúde mental nas escolas e problemas interpessoais acarretando violência. Então, e aí, quando a gente entende esse processo atual, e por isso que desse processo histórico que o professor Celso colocou, né, da aceleração da votação dessa lei, ela está muito relacionada à violência. Porque existe uma interseção, né, da violência com essas relações interpessoais. E esse trabalho precisa ser realizado por essa equipe multidisciplinar dentro da escola. Então, se a gente pensar a importância, ela é uma importância no sentido de contenção e auxílio dessa violência, trabalhando o clima escolar, entendendo esses processos, impedindo uma espiral de violência que a gente chegue numa violência extrema. Porque a violência extrema ela não acontece da noite para o dia. Ela parte de microviolências que vão acontecendo diariamente até que chega naquele momento. Então, esses processos coletivos do clima escolar, de entender as situações daquelas famílias que estão no entorno, porque quando a gente pensa em comunidade escolar, não são os alunos. Alunos, professores, diretor, todos os auxiliares, a merendeira, quem mora ali no entorno. Né? Entender esse processo. E aí, já caminhando também para não esgotar o tempo, mas quando a gente pensa na violência extrema efetivamente, como são os casos que a gente tem assustado, né, toda a população, na verdade, todos nós,
a gente não está falando de áreas de risco tradicionalmente. Então é um fenômeno diferente que precisa de um olhar qualificado dentro da escola. Não basta um olhar da segurança pública, porque o risco não é do entorno da comunidade, é algo que tem acontecido lá dentro. Então é de extrema importância. Há uma preocupação, professor, da inserção desse profissional num contexto que já é conhecido como violento, do receio, né, de trabalhar num local assim, onde já ocorreu alguma violência, onde as violências são constantes, ou há um entendimento de que realmente nós viemos somar para melhorar as condições desse ambiente? Eu penso que a gente adentra esse espaço com uma tarefa super difícil, né? Primeiro, de conhecer o território e o que esse território produz. Esse é um primeiro momento nosso dentro das escolas. Segundo, conhecer a comunidade escolar, como já foi dito, entender a comunidade escolar, o que a comunidade escolar está fazendo, faz, qual a relação dela com a escola, com a equipe pedagógica da escola, com, né, como foi dito aqui pela doutora Ana, que fazer essa inter-relação primeiro, para depois a gente pensar ações que podem partir de dentro para fora, mas com a participação deles. E aí pais, alunos, os próprios estudantes são muito importantes nesse processo, né? Nesse processo de contenção. Agora, a gente não consegue dar conta de tudo também. Por isso essa união é muito importante, né, das instituições. Né? É muito importante neste combate. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o papel de cada uma das instituições, né, no cumprimento da lei, mas a gente já adiantou aqui que ela não está sendo cumprida, né, na toda escola que tem esses profissionais hoje. Não, o cenário da implementação da lei, ele ainda está muito aquém do que deveria. Então, a rede estadual tem implementada, né, a lei, mas assim, isso tem sido, né, debatido, a gente tem trabalhado. Ontem, inclusive, foi apresentada na ação educacional a estrutura que o Estado atualmente possui, a ideia a partir desse retrato para que a gente trabalhe, né, porque a gente tem questões de quantidade de profissionais que estão atuando, condições de trabalho, tem uma série de questões para que seja efetivo esse trabalho, para que ele tenha realmente alcance nessas comunidades. A gente precisa que essa lei, então, seja implementada visando efetividade e não formalidade. E, para isso, a gente precisa entender em qual contexto, qual a capacidade de cada profissional, o que ele precisa para que essa equipe, né, psicólogo e assistente social dentro da escola, qual é a comunidade que ele vai conseguir atender, tudo isso é um processo. Então, eu diria que está em implementação. Ok. Então, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso debate. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre a atuação de psicólogos e assistentes sociais na educação básica da rede pública de ensino. Professor Celso, a gente mostrou há pouco o vídeo de campanha, né, do Conselho Federal de Psicologia. O Conselho criou uma cartilha com orientações para os profissionais. Que tipo de orientações devem ser dadas para esses profissionais que vão ser inseridos no contexto escolar? A cartilha foi produzida, então, pelas entidades nacionais da psicologia, do serviço social, e ela traz aí o reflexo do que foi produzido na experiência, na longa experiência da psicologia escolar educacional e do serviço social na educação, e foi acumulado também por pesquisas científicas pelo meio acadêmico, e reflete, então, portanto, um acúmulo teórico-prático de ambas as profissões. E ela traz elementos
de orientações para a regulamentação da lei, né, que deveriam ser lutadas aí pelas entidades de âmbito regional, como os conselhos profissionais em cada estado, né? E também coloco o Fundeb como uma fonte de financiamento para esses serviços, destrincha as atribuições de ambas as profissões, psicologia e serviço social, e recomenda, inclusive, uma minuta de edital para a contratação desses e dessas profissionais pelos executivos estaduais e municipais, né? E então eu diria que o que dá para extrair dessa cartilha para o foco nesse momento é que vai dizer então de que não é uma implementação feita a partir de algo novo, mas de algo consolidado, né? E que se a lei é nova, existe uma consolidação anterior que levou à lei e que deve ser considerada. Portanto, é importante conhecer os acúmulos. Os gestores, as gestoras precisam entender esses acúmulos para fazer a melhor implementação possível, e aí a gente tem visto que a quantidade de profissionais, como a doutora Ana falou, tem sido inadequada, né? A gente, numa audiência pública na Câmara Federal, a deputada Érica Cocai, né, psicóloga, inclusive, né, do Distrito Federal, disse que chega a ser um arremedo de cumprimento da lei em muitos lugares, né? Porque coloca um número muito pequeno de profissionais para uma demanda muito grande. Isso revela o desconhecimento do que vai fazer esse profissional. Porque se você conhece, você vai ver que é impossível fazer um serviço público de qualidade com aquela quantidade de profissionais. E, além disso, as próprias e os próprios profissionais entenderem o que atribui a psicologia ao serviço social nessas instituições, porque nem sempre esses profissionais têm essa experiência e tiveram alguns elementos importantes na sua formação. Então, eu tenho dito que serve tanto para os gestores, para as gestoras, quanto para nós mesmos profissionais, para transmitir esse acúmulo histórico do que essas áreas produziram e possam, de fato, ter um serviço de qualidade para a cidadania mineira e brasileira. A senhora acredita que vai ser preciso modificar a formação, então, dos psicólogos, por exemplo, para esse tipo de trabalho? Eu como professor entendo assim que nós temos elementos sim de psicologia de desenvolvimento, psicologia da aprendizagem. Em muitos cursos a gente tem o ensino de psicologia escolar e educacional exatamente, que é um campo de atuação da psicologia entre vários, né? E mais tradicionalmente as pessoas conhecem o psicólogo como clínico, né? Aquele que faz psicoterapia, né? E esse é um campo tão importante, tão consolidado quanto a clínica, esse de escolar e educacional, mas que muitas vezes é negligenciado na formação. Então, é um desafio para a formação também fazer essa formação, e inclusive de forma interprofissional. Nós vamos ter que cuidar, se eu trabalho em equipe multiprofissional, a formação vai ter que cuidar, por exemplo, de promover estágios, projetos em que façam articulação, diálogo entre ambas as profissões de psicologia e serviço social, porque hoje a formação ainda é muito unidisciplinar, né? Cada um cuida da sua área. Então, realmente nós temos um dever de casa. E, além disso, sempre recomendo às gestoras e gestores que façam formação continuada desses profissionais, assim como dos demais profissionais da educação, que ofereçam realmente consultorias, oportunidade de aprendizagem em serviço, para que, no fim das contas, né, quanto melhor formados esses profissionais, tanto na formação inicial na faculdade quanto continuada em serviço, melhor será atendida essa lei, né, perante aí a necessidade de termos o direito à educação garantido, e nós podemos contribuir com isso. Professor Zé Ribeiro, de que forma que o Conselho Regional do Serviço Social e a comissão, né, da qual o senhor participa, de Serviço Social da Educação, orientam os profissionais para esse trabalho? Então, a gente tem 2 momentos de orientação aos profissionais que estão inseridos nesse espaço socioocupacional. Primeiro, a Comissão de Serviço Social na Educação, ela se reúne mensalmente e cada reunião é discutido uma temática. Então, existe um planejamento da comissão para o triênio todo, né, de como atuar com esses e com essas profissionais que estão inseridas na educação básica. Um outro segundo momento nós desenvolvemos e implementamos na nossa primeira gestão, na qual eu era tesoureiro do Conselho, um curso de educação permanente. Como disse o professor Celso, é preciso a gente ficar atento e orientar cotidianamente essas profissionais
para que a gente tenha um serviço prestado de qualidade para os alunos, discentes, docentes nas escolas. Então a gente tem um curso de educação permanente que já está na sua 2ª edição, né? E aí a gente traz profissionais de todo o país e até de fora do Brasil para fazer essa discussão sobre a inserção dos assistentes sociais e qual o seu fazer profissional, discutindo, obviamente, em cima daquilo que é de atribuição e competência nossa. No segundo momento, a Comissão de Orientação e Fiscalização, a gente vem implementando no Conselho hoje o Observatório da Implementação da 13.935, com o intuito de quê? Primeiro, de saber onde esses profissionais estão, quais municípios já têm atuação, e como que a gente pode ir até lá, através da do nosso setor de orientação e fiscalização, dialogar e conhecer o espaço socioocupacional dessas e desses profissionais, né? Porque quando implementado em 2020, Montes Claros saiu na frente até do estado de Minas Gerais, implementando lá e abrindo espaço para as duplas na rede de educação básica. E chegou ao nosso conhecimento uma série de questionamentos das profissionais lá que estariam fazendo denúncias até de condições éticas e técnicas do trabalho, né? Um espaço não apropriado para atendimento dessas famílias, o sigilo que a gente tem, né, no nosso código de ética como uma direção, o sigilo profissional, os materiais que a gente produz, laudos, relatórios, pareceres, não tinha onde armazenar. Então essa estruturação, mesmo que mínima, a Comissão de Orientação e Fiscalização foi ao encontro dessas profissionais no sentido não de penalizar, mas de orientar pedagogicamente como se daria esse trabalho, no diálogo também com a direção das escolas em que foram denunciadas, né? Recortando aí para Montes Claros, que implementou, e a gente achou e pensa que foi um grande ganho o município já sair na frente, inclusive da capital, né, do estado. Então, assim, nesses 2 momentos, a gente vem fazendo isso sistematicamente. Hoje, para dentro Trabalho vasto, né? Porque num estado com 853 municípios é muito trabalho. Um trabalho vasto. Então, para esse triênio, já ficou deliberado que a educação é o loco prioritário de orientação e fiscalização do Conselho, né? A gente tira as áreas a serem demandadas e a gente precisa aprofundar esse diálogo e trazer essas profissionais para que a gente possa dar as devidas orientações a partir daquilo que a gente defende, né? A nossa profissão defende um modelo de sociedade diferente. Está lá no nosso código de ética. Nós temos um projeto de sociedade a ser construído. Então, a partir desse projeto de sociedade que a gente defende e dos nossos princípios éticos que orientam a profissão e a lei que regulamenta esta profissão, né, no Brasil, a gente trabalha nesse sentido, né, e agora com muito mais afinco para dentro da área da educação. Doutora Ana Carolina, a lei tem sido cumprida em Minas, né? Nós falamos aqui do protagonismo de Montes Claros, né? Que saiu na frente, implementando essas medidas. Como é que tem sido a atuação do CAUEDUC para fiscalizar isso? Então, né, assim, o histórico né, legislativo ele é longo, ele é de longa data, essa luta, mas a lei é de 2019 e o Ministério Público já deixa claro que existe sim um atraso na implementação dessa lei, já existe, né, um descumprimento, porque já deveria estar implementado. Nos municípios, eu, né, vou me apropriar aqui e trabalhar em conjunto nesse observatório. Eu estava conversando com o professor Zé Ribeiro antes da gente entrar no programa sobre a dificuldade que a gente tem de diagnosticar nos municípios a implementação da lei. Então, para o CAUEDUC é de extrema importância essa, né, colaboração entre áreas de conhecimento e eu acho que isso vai ajudar a todos nessa implementação. No Estado, a gente acompanha, eu acho que o primeiro passo para a gente buscar sempre o que precisa melhorar, como que a gente vai trabalhar, é entender e fazer um retrato do que existe hoje. Então,
Eu, pessoalmente, como coordenadora do CAU, já estive, né, nas escolas conversando com psicólogo e assistente social que atuam na prática. Ontem, na nossa ação educacional, o Estado apresentou a estrutura que eles possuem e as orientações que são dadas para os profissionais, que inclusive foi bastante elogiada a apresentação no sentido dessas orientações. E durante a ação educacional, o que a gente verificou de demanda muito grande é em relação ao número de profissionais, que a gente realmente precisa melhorar muito. Muito mesmo. Então, dependendo do tamanho da escola, não adianta ser só um psicólogo, um assistente social. Não, a estrutura ela é muito aquém. Assim, eles tem uma dupla de psicólogo e assistente social que atende assim, 10 escolas. Então, não é só por unidade. Eu pensei assim, o imaginário seria que a ideia tivesse um por escola. Não, a gente está muito aquém disso. Então, isso faz com que o trabalho, apesar de realizado, porque, né, são pessoas engajadas e responsáveis, não tenha efetividade, porque não tem continuidade, você tem que visitar mais de uma escola. Então, o trabalho do Ministério Público hoje de fomentar a implementação da lei, ser um agente catalisador dessa interdisciplinaridade, acho que isso é importante. Então, a gente consegue congregar, né, esses lugares de fala, da pedagogia, da psicologia, do serviço social e da área jurídica. Então, essa escuta. O promotor de justiça, e eu falo aqui pelo CAU Eduque, precisa escutar outras áreas. Trabalhar em educação para nós é a abertura de um mundo novo no Ministério Público, porque a gente trabalha com áreas de conhecimento que não são as nossas. Mas isso é fantástico, porque promove conhecimento diário. Eu bebo das fontes de diversas áreas de conhecimento todos os dias. E o promotor de justiça precisa ter esse diálogo local para funcionar como um agente catalisador dessas áreas de conhecimento e buscar a implementação da lei. Então, a gente está trabalhando para isso. Imagino que seja também um trabalho de conscientização, né, das comunidades escolares, das prefeituras, para se adequarem, né, para receber esses profissionais. Né? Eu estava falando até do ambiente físico, né, para atendimento de alunos, de famílias. A ideia é um trabalho pedagógico. O que a gente identifica quando você fala sobre a implementação da lei é muito desconhecimento. Então, assim, o que a gente verifica, assim, do profissional que está no chão da escola que já foi contratado, né? Ontem, inclusive, falou assim, como é que a gente não bate cabeça? Foi uma das perguntas que foi colocada. Cultura de colaboração. Mas mudança de cultura, trabalho colaborativo é um processo. Você não chega para a pessoa e fala assim, olha, é assim que você vai colaborar e vai funcionar. São processos. Então, é um trabalho pedagógico de implementação dessa lei por conta do entendimento. Enquanto ela está sendo implementada, está todo mundo estudando junto, entendeu? Precisa trazer conhecimento. Professor Zé Ribeiro, e a receptividade por parte da comunidade escolar mesmo, né? Outros funcionários que já trabalhem ali, pais, alunos, como é que tem sido ao trabalho desses profissionais? Até onde eu tenho conhecimento, a receptividade ela é boa, mas tem também uma disputa entre professores, né, com a gente, por exemplo, com o serviço social e com a psicologia. Porque antes tinha um discurso meio assim, pairando no ar, de que a gente ia tirar recursos de lá por causa do Fundeb, né, Celso? E não é isso. A ideia não seria essa. Né? A ideia é fazer com que eles tenham uma qualidade de trabalho melhor. Porque tem professores que relatavam para a gente, né, dentro dos espaços que a gente já estava inseridos, que relatavam para as profissionais as demandas que chegavam para elas. Né? A demanda da questão da educação inclusiva. Olha, eu tenho um aluno que ele tem TDA, como é que eu faço com isso? Eu não sei o que eu faço, professor. E ele, de fato, não tem que saber mesmo. Ele tem que saber do que ele vai lecionar ali para a sala dele, né? Ele é professor. Ele precisa de um apoio, né, de outros profissionais de outras áreas para poder receber esses alunos. Exato. Né? Por isso que eu falo da importância desses dois profissionais. Primeiro, é na construção de diálogo também para fora dos muros da escola, com a rede socioassistencial ali. Né?
Então, a relação com CRAS, com CREAS, com Conselho Tutelar, essa relação precisa se consolidar e ter essa proximidade. De fato. A ideia é que esses profissionais façam essa ponte, façam esse trabalho de aproximação? Sim, é uma das nossas atribuições. Uma das nossas atribuições. Construir essa relação com o sistema de garantia de direitos. Isso já está sendo feito de alguma forma, em algum lugar? Já. Tenho relatos que funciona bem, que está funcionando bem. Outros não. Como disse a doutora Ana, que são coisas que a gente tem que ir construindo ao longo do tempo mesmo. São mediações que você vai construindo mesmo, né? E aí a gente tem que ter essa inteligência de fazer essa construção, né? Porque senão a gente não consegue, de fato, atender aquilo que nos é demandado. Ok. Bom, nós vamos para mais um intervalo, vamos voltar para falar mais sobre as iniciativas para impulsionar essa medida, como a ação educacional, que a doutora Ana Carolina já adiantou aqui um pouquinho, que foi promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais. Aguarde que a gente volta já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Voltamos com Além das Montanhas e neste último bloco vamos falar sobre iniciativas para promover e incentivar o serviço de psicologia e serviço social na educação básica. Professor Celso, o que as entidades, né, ligadas à psicologia, o Conselho, têm feito para isso? Então, nós temos aí acompanhado aí, a partir de toda a ação dos conselhos e demais entidades, né? Nós temos aí a Associação Brasileira de Psicologia Escolar Educacional, né? Tem uma representação em Minas, o Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de Minas Gerais, o Núcleo Minas Gerais da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, o CRP, né, o Conselho Regional de Psicologia, o CRES, o Conselho Regional de Serviço Social. Essas atividades têm sido desenvolvidas de forma conjunta, né, a partir dessas orientações dadas pelas entidades nacionais, mas com muito protagonismo também dessas entidades, inclusive assim, de forma pioneira, né? Então, eu acho que essa sintonia que tem entre as entidades, o Ministério Público, o próprio sindicato, né, o Sindiúti, né, o Sindicato Único das Trabalhadoras e Trabalhadores da Educação, o Sindirede, né, o Sindicato da Rede Municipal de Profissionais da Educação de Belo Horizonte, e demais coletivos, demonstra assim, que não temos problema, como disse o Zé Ribeiro, acerca da receptividade, né? Teve essa discussão a respeito do financiamento, mas acho que a saída do financiamento não é a gente disputar os recursos ainda insuficientes para a educação, mas lutar de forma conjunta pela ampliação do financiamento, né? Porque a gente já teve uma discussão nesse país de 10% do PIB, de 50% dos royalties do pré-sal para a educação, 50% para a saúde. E onde que ficou isso, né? Nós tivemos políticas de desfinanciamento, né, das políticas sociais nos últimos 6 anos desse país. Então a gente tem que retomar aí a discussão não de dividir o bolo, né, mas aumentar o bolo, né? Então nós temos um problema muito sério aí e sou muito empático com as gestoras quando falam sobre isso, mas também não é só o Fundeb, né, gente? Os municípios e o Estado podem colocar recursos próprios, né? Porque às vezes dizem que o Fundeb é insuficiente, né? Então essa luta então pela implementação que represente o acúmulo teórico-prático dessas duas áreas, no sentido então, por exemplo, no caso da psicologia, de não pensar que nós vamos fazer psicoterapia dentro da escola, nós vamos, como disse o Zé Ribeiro, quando necessário, encaminhar para a rede intersetorial, então vai realmente para a saúde essas situações, sejam de estudantes, sejam de professoras, porque um outro equívoco achar também que a psicologia é só para dar assistência aos estudantes, é para a comunidade escolar como um todo. Então, quando é questões que podem ser trabalhadas no âmbito institucional, nós vamos fazer essas intervenções. Quando é individual, a gente vai encaminhar os devidos setores. Assim, por exemplo, como um caso de violência, vai ser encaminhado para o CREAS, né?
para o Conselho Tutelar, enfim, para os órgãos competentes, e a gente vai continuar acompanhando a partir da escola, porque esse menino, essa menina continua estudante da escola, né? E vamos fazer, como disse o Zé Ribeiro, esse diálogo com a rede, que já existe, né, gente? Nós temos que potencializá-la, né? Só que a escola muitas vezes não tinha profissionais que podiam fazer essa devida articulação, esse diálogo. E as nossas equipes têm tempo e formação privilegiada para fazer essa articulação, né? Acho que é um pouco nesse sentido a minha resposta, né? De que a gente incentivar uma implementação que seja coerente mesmo com o que a gente tem produzido. E aí quero falar do laboratório, rapidamente, do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, que é coordenado a partir da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, que envolve várias universidades, inclusive a Universidade Federal de São João del Rei, e ligado ao laboratório de mesmo nome da Universidade de São Paulo. São várias instituições, a PUC de Minas, Unileste de Coronel Fabriciano, UNA, que tem profissionais que trabalham e que podem dar o devido suporte também, do ponto de vista do conhecimento acadêmico, né? Para que a gente não repita erros históricos que levaram, no campo da psicologia, a gente fazer uma crítica a uma psicologia que se voltava ao escolar, uma crítica do escolar, e que levou a uma perspectiva da psicologia escolar, ou seja, cuidar da escola como um todo, e não apenas individualizar as questões, as queixas escolares nos estudantes, e achar que basta trabalhar com eles, né? Nós temos que trabalhar com todas as relações, como diz a lei, na mediação das relações sociais e institucionais, com participação, repitamos, da comunidade escolar, ou seja, uma perspectiva democrática. O senhor falou do problema do desfinanciamento da educação, né? Que é preciso agora retomar e brigar por um financiamento mais justo, digamos, para a educação. Como é que o senhor está vendo as discussões no Congresso, na Assembleia aqui em Minas? Bom, acho que todo cidadão, toda cidadã consegue acompanhar os interesses em jogo, tanto na LENG quanto no Congresso Nacional, né? A gente continua com grandes forças aí, colocando recursos, né, em interesses muito mais particulares, específicos, e às vezes até escusos, né, do que realmente financiar políticas sociais que vão garantir direitos sociais. Nós temos uma oportunidade muito importante agora, que é a Conferência Nacional de Educação, de caráter extraordinário, porque ela vai pensar nos âmbitos, a partir dos estados, né, com a coordenação do Fórum Nacional de Educação, e aqui em Minas com a coordenação do Fórum de Educação Permanente em Educação de Minas Gerais, o FEPENG, que vai ajudar a construir um novo Plano Nacional de Educação. Nós temos um plano que vai passar a vigorar de 2024 a 2034. A avaliação já é que o plano decenal anterior, de 2014 a 2024, foi minimamente realizado e todas as metas não foram alcançadas desse plano, né? Então nós temos a oportunidade agora de fazer novos pactos, né? E na questão do financiamento aí vai ter que ser discutida, e como todo orçamento público, né, a gente disputado pelos sindicatos, das professoras, pelas entidades, pelos pais, pelas comunidades, para que a gente tenha mais investimento em educação e outras políticas sociais neste estado e neste país, né? E aí depois os planos estaduais e municipais, né? Acho que é importante decorrer disso, que é a partir daí que eles fazem nos municípios e estados seus planos para contribuir com as metas que vai se estabelecer para o país inteiro. Então vira uma lei, né? É uma lei que é apresentada pelo Executivo Federal para o Congresso Nacional ser aprovado. E lembrando, então, que o governo federal atual resolveu apostar na participação popular, demandando do Fórum Nacional de Educação e dos Fóruns Estaduais de Educação que busquem a participação de todos e todas, e fica o convite, então, para construir esse plano nacional. Perfeito. Professor Zé Ribeiro, como é que vai ser a participação nas entidades ligadas ao serviço social? Então, a gente, através do CRES e das entidades, né, o conjunto Cefes-CRES, ele vem participando com o CFP também de um grupo de trabalho ligado ao MEC, né? Então, assim, esse grupo tem se reunido com o Ministério da Educação para justamente discutir não só o âmbito do financiamento, mas também o âmbito do funcionamento, né, do sistema educacional brasileiro. O Celso bem trouxe aí
o fundo público é sempre uma disputa, né? Nas diversas políticas sociais, né? Está em disputa. O CRES Minas, a gente conseguiu organizar algumas ações, dentre elas o observatório que eu já disse, mas também ações mais pontuais junto aos 853 municípios, em parceria principalmente com o CRP, né? O CRP tem sido um grande parceiro assim, nosso. Todas as ações, pelo menos enquanto eu estava na vice-presidência do Conselho, eram construídas em conjunto com o CRP, seja desde o envio de carta para os municípios, para as câmaras de vereadores, participação em audiências públicas, discussão dos PPAs municipais e do PPAG estadual, né, audiências públicas na Assembleia Legislativa, a gente sempre fez em parceria, a gente sempre participou junto nas tomadas de decisão, né? Agora na nova gestão eu acredito que siga dessa forma também, né? Então a gente fez algumas coisas, a gente já fez reuniões com a Undime, por exemplo, que o Celso trouxe, reunião com associações, né, com a AMM, participação em congresso da AMM, da Associação Mineira de Municípios, os PPAs, reunião mensais da comissão. Tem a proposta de realização de um seminário nacional de serviço social na educação, e esse seminário nacional, para que ele aconteça, ele precede de seminários estaduais, nos regionais estaduais, para depois ter um seminário nacional para a gente tirar dali as deliberações e levar para dentro do conjunto. E por fim, a última ação foi o envio de correspondência às 853 prefeituras do estado, solicitando aos gestores a implementação da lei, a execução dos serviços para dentro das escolas municipais e nos colocando também à disposição, né? E agora, a partir de hoje, doutora Ana, a gente já se considera como um parceiro do Ministério Público, principalmente do CAU-EDUC, aí na construção de ações, né? Assim, também trazendo, acredito que o CRP também já fez esse diálogo, né, para que a gente consiga de fato trabalhar numa ação institucional junta a esses municípios pela implementação dessa lei e colocação e realização, principalmente de concurso público, que a gente defende a entrada pelo concurso público e, quando não realizado, minimamente por um processo seletivo que se difira do processo de Belo Horizonte através dos seus vários entraves que teve aí, que a gente teve que fazer. Como é que isso está sendo feito aqui e no interior? Então, em Belo Horizonte é isso, né? Já tem mais de um ano que a gente vem tentando implementar essa lei aqui. Mais de um ano. No primeiro momento, fez-se um processo todo atabalhoado, né? Que culminou em discussões na Câmara Municipal até a suspensão dele. Nesse segundo momento, a gente achou que a coisa ia caminhar de uma maneira mais perene, né? Porque a gente já tinha feito esse diálogo com a prefeitura, levantado todos os problemas, né, da primeira tentativa, e a prefeitura tocou do segundo momento também de forma muito errônea, né? Ainda não está sendo feito por meio de concurso? Aqui em BH não, meio de concurso não. Alguns lugares a gente tem relatos de concurso, mas no interior, né? E agora o concurso do estado, que pretende também abrir vagas aí, né, eu não lembro o cargo agora. Essa é uma questão que está sendo discutida? Câmaras, assembleias? Essa parte da contratação? Isso. Então, o Ministério Público sempre trabalha com a exigência de concurso público. Esse histórico do processo seletivo no município de Belo Horizonte foi um histórico bastante conflituoso. Efetivamente, o Ministério Público estava presente, interviu, inclusive nesse primeiro processo que existiu, trabalhando sempre no argumento da nulidade, da forma como ele foi realizado. O Estado agora, a 25ª Promotoria de Justiça, que é a Promotoria de Justiça de Educação
de Minas Gerais e atua perante o Estado, trabalha também em procedimentos buscando concurso público. No município, aí é cada promotor de justiça que vai analisar como está sendo realizado o processo seletivo na sua comarca. E o ideal é que seja sempre concurso. Eu queria, então, falar agora sobre a ação do CAUEDUC, né, feita pelo Ministério Público de Minas, né, da ação educacional, em parceria com o CEAF. Conta pra gente como é que foi, qual que foi a ideia, quem participou. A ideia da realização do seminário partiu de um diagnóstico do centro de apoio, das demandas que chegam e aportam lá, assim, corriqueiramente, semanalmente, se não diariamente, noticiando e pedindo auxílio e apoio para questões de saúde mental de situações graves nas escolas do estado todo. Nós identificamos então esse problema, nós estamos no mês do Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio e como prevenção ao suicídio, obviamente, que levanta essa orientação, esse diálogo e essa conversa mais esclarecedora para a população acerca das doenças, distúrbios e transtornos mentais. Então, a ideia era ter um foco importante da função, né? E aí, por isso que nesse primeiro módulo, eu falo que a gente já está com planejamento para o segundo, a gente colocou o professor Celso Tondi, inclusive, citando a atuação do psicólogo, muito no intuito de desmistificar isso que o professor colocou anteriormente, de que o psicólogo na escola vai fazer clínica, que ele vai tratar e auxiliar individualmente aquele aluno na sua necessidade, né? Então, foi muito no intuito de desmistificar essa visão tradicional da psicologia, né, que as pessoas têm da psicologia, auxiliar no que o psicólogo pode contribuir dentro nesses quadros de saúde mental, pensando no clima escolar, que a gente sabe o quanto que isso influencia na saúde mental de todos que estão dentro da escola. Porque o clima escolar, né, então assim, uma escola que tem um bom clima escolar, ela favorece as boas relações, e isso favorece a aprendizagem, e isso favorece a saúde, né? Aí falando de toda aquela comunidade. Então foi isso. Depois, na sequência, a gente pediu para que o Estado de Minas Gerais apresentasse a política que existe. Então, ó, tá, o que o psicólogo faz é esse foi pensado, muito formatado para que os promotores de justiça tivessem esse esclarecimento. Mas abrimos para toda a comunidade. O Estado, na sequência, fez a apresentação dos NAIs, como ele está estruturado, quais as orientações que são dadas no Estado para esses profissionais, quantitativo, e essa política foi apresentada. A gente já está, vou dar um spoiler, a gente já está formatando o segundo evento com a fala do serviço social, mas eu gostaria muito já também que tivesse uma fala de uma interseção, né, um diálogo, um debate das duas áreas de conhecimento, psicologia e serviço social, focado em cultura de colaboração, como tem sido, talvez trazer uma experiência exitosa. Esse já é um spoiler. Podem ser desenvolvidas diversas ações como essa, né? Exatamente. E para você ter uma ideia assim, da importância do tema, a sala do CEAF esgotou espaço. A gente precisou abrir no YouTube, logo depois que iniciou para acesso geral, efetivamente. Era das escolas, das comunidades escolares mesmo? Olha, profissionais de serviço social, a gente identificou pais de alunos de escolas, solicitaram depois ali no CAU, psicólogos, todo o pessoal do conselho, promotores de justiça, muito preocupados, porque a violência escolar atinge a todos. Não atinge ao aluno, atinge a todos da escola. Né? Atinge a comunidade, atinge quando chega, tem uma prática de um ato infracional dentro de uma escola. Quando vai chegar, a polícia chega àquele local, aquilo envolve toda aquela comunidade. Então, todos nós, de alguma forma, um dia passamos ou iremos passar pela escola. Seja uma necessidade que estava latente aí, que agora está começando a ser suprida, né? Exatamente. A gente espera poder contribuir aqui na TVMP com essas ações, divulgando, né? Sempre que possível, tragam para a gente esse debate e as novidades dele. Vou agradecer muito a vocês pela participação. Professor, muito obrigada pela sua participação remota. Foi um prazer. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Para você que está nos assistindo, continue ligado na TVMP. Eu volto em breve. Até.